extremamente importante, delicado, e eu peço a atenção dos ouvintes. Porque quando se trata de criança e adolescente, a coisa ela fica mais séria. Muitas vezes os problemas de violação a crianças e adolescentes acontecem no círculo, no entorno da casa, ou na vizinhança da casa, ou de pessoas ligadas à família da casa. Mas isso é um caso, existem outros tantos casos. Camaquã foi protagonista aí num assunto interessantíssimo, que a Delegacia da Polícia Civil de Camaquã iniciou fazendo, ao longo de vários meses, um trabalho de palestras em escolas mostrando a questão de violação aos direitos das crianças e adolescentes. E esse trabalho resultou muito interessante, o resultado, porque se detectou casos simples, delicados, mas casos graves disso. Inclusive, num município vizinho aqui, houve uma condenação de uma pessoa que fazia coisas horrorosas com crianças e que foi condenado, essa pessoa, se não me engano, a 30 anos de prisão. Graças a um trabalho de diálogo, de conversa, e que acabou durante essas palestras, inclusive com uma das pessoas, que é a Bianca, que trabalha aqui na delegacia, que foi um projeto que está sendo divulgado no estado inteiro. Nessas palestras acabam nos olhares, nas conversas, daqui a pouco descobrindo um gatilho de como chegar e conversar com aquela criança, através do professor, da diretora, e aquilo vai e se expõe no negócio. Eu acho extremamente sensível, grave, e esse assunto agora vai ser debatido aqui por mim e com o doutor Fernando Melo, que é o promotor de justiça que bate um papo comigo sobre esse assunto. Doutor, muito obrigado pela presença. Bom dia, Valério. Bom dia a todos os amigos da Rádio Acústica, que nos acompanham pelas ondas da rádio, pela internet. Sempre uma honra estar participando deste meio de comunicação. O senhor está há pouco tempo em Camaquã, mas já está concentrado e entrosado nesse assunto. Como é que é esse departamento do Ministério Público? Como vocês trabalham e que números nós temos que está chegando para vocês nesse momento? No Ministério Público, uma das nossas prioridades de atuação é a proteção da infância e da juventude, das crianças e do adolescente. E em virtude disso, nós temos inclusive um centro de apoio operacional na nossa administração superior em Porto Alegre, que trabalha dando apoio para todas as promotorias de justiça no estado, nas questões sensíveis, nas questões de apoio operacional. E o fato de nós termos um centro de apoio operacional da infância e juventude, da defesa da criança e adolescente, mostra que essa é uma atuação prioritária para o Ministério Público, assim como a área criminal, assim como a área do meio ambiente, que tem os seus centros de apoio operacional próprios. Nós temos também o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, mostrando que o Ministério Público, em todas as promotorias de justiça, não só na administração central em Porto Alegre, mas também em todas as promotorias, em todas as unidades espalhadas no estado, nós damos especial atenção à defesa da criança e do adolescente. O Ministério Público sempre atua na defesa da sociedade, e entre aqueles que merecem ser defendidos na nossa sociedade estão aquelas pessoas que muitas vezes não têm ninguém para defendê-las. Idosos em situação de vulnerabilidade, crianças e adolescentes em situação de violência, de abuso, de abandono. E em todas as situações, embora não sejam questões particulares, individuais, como há uma situação de vulnerabilidade, direitos indisponíveis, o Ministério Público tem especial atenção em relação a essas pessoas e situações. Gente que não tem voz. Aí entra a promotoria. O papel da promotoria, da defensoria pública, mas eu falo com o promotor aqui, é justamente isso. Pessoa que não tem voz. Uma criança de 12 anos, 10 anos, não tem voz. E às vezes o pai e mãe muito dificílimo para te contar um negócio dele. Deve ser uma coisa brutal para a pessoa, para uma criança. Dizer que aconteceu alguma coisa desse sentido. Deve ser muito... daqui a pouco a forma de condução da família, do pai e da mãe inimaginável acontecer um negócio desse, né, promotor? Então, como eu falei aqui, esse assunto da palestra na escola, daqui a pouco ali tem uma brecha para se conversar.
E isso tem que vir atrás. E essa questão importante que eu vejo que vocês fazem é de velar, de proteger a figura e o nome, e a família, para que isso também não saia, né? Que seja protegido a criança em função disso, né, promotor? Sim, é importante dizer que todos os casos que tratem de um interesse de uma criança ou de um adolescente, sejam casos de violência, de abuso ou até mesmo questões infracionais, quando a criança e o adolescente estão em desacordo com a lei, estão infringindo a lei, em todas as situações, o nome e o andamento desses procedimentos, dessas investigações, desses processos, eles correm em sigilo. Sim. Então, não basta pesquisar pelo nome de um adolescente, pelo nome da mãe, pelo nome do pai, para ver se tem algum problema na internet. Não adianta ligar para o Ministério Público ou para o fórum, eu queria saber se tem algum problema com essa pessoa. Não, são questões sigilosas, questões sensíveis, até porque são pessoas que estão em desenvolvimento, estão no início da vida, e todo o sistema legal e institucional funciona para dar a essas pessoas a oportunidade de corrigir o curso da sua vida. Seja porque foram expostas a uma situação de violência, de abuso, ou porque se colocaram em uma situação infracional, elas têm o direito de ter a oportunidade de refazer a sua vida, de reconstituir a sua vida e depois, na vida adulta, não ter essa mancha sobre si, não ter essa ficha contra si. Por isso que há toda essa proteção de sigilo. Só que nós tivemos aqui um fato em Camaquã, gravíssimo, assim, sobre isso. 2 anos atrás, 2 anos atrás. E eu tive a oportunidade, nós tivemos a rádio aqui, entrevistando uma pessoa de mais de 30 anos, 38 anos. E ela disse o seguinte, teve um fato em Camaquã, a pessoa foi presa e depois veio à tona tudo o que aconteceu. E uma pessoa com 38 anos teve a coragem de dizer o seguinte, eu dou entrevista, digo quem sou, porque eu acho que a gente tem que travar esse mal que estava acontecendo. E ela deu um depoimento, assim, pesadíssimo para a gente, contando detalhes do que acontecia. Detalhes que a gente acha, não, é muito simpático, é muito amiguinho, muito não sei o quê, mas por trás disso tinha uma armação para atrair. E essa pessoa falou de tal forma, assim, que eu me lembro do detalhe das palavras dela, promotor. Ela tem 38 anos, é mãe, se não me engano tem 2 filhos. Os filhos, o marido concordaram que ela se expusesse para proteger futuras crianças que estavam na mão desse cara. Quer dizer, tu imagina só, carregar 38 anos, 30 anos, vamos imaginar, ela tinha, eu acho que na base dos 8 anos, 7 anos, 8 anos, 30 anos carregando essa mala pesada porque ela não tinha coragem. Ela dizia que ela achava que se ela falasse para alguém não ia dar em nada. Não é que ela desacreditava, mas daqui a pouco a figura da pessoa, do entorno, da família, os caras vão pensar, não, mas ninguém vai falar mal do tio, do cunhado, entende? Vão se proteger. E quanto é importante as pessoas procurarem, saberem que a promotoria é um lugar para acolher, como uma delegacia de polícia, mas tem que acreditar nisso. Sim, esse é um grande receio que há, em geral, em situações de violência, podemos dizer, em âmbito fechado, em âmbito familiar, né, ou em um círculo restrito de pessoas. Diferentemente de outros crimes, a gente costuma dizer que os crimes sexuais, essas violências, esses abusos, eles ocorrem em um ambiente que a gente chama de ambiente de clandestinidade. É um ambiente que dificilmente se terá testemunhas. E aí a pessoa realmente que sofre esse abuso, ela fica com receio. Ninguém vai acreditar em mim. Eu vou expor a minha vida, vou me expor a um constrangimento. Talvez todo mundo vai ficar sabendo, embora a gente ressalte a questão do sigilo, é um receio que a pessoa não precisa ter. Tem isso aí. Mas a pessoa tem o medo do constrangimento e depois, no final, vai ainda ser taxada como mentirosa e, no fim, não dá em nada, gerando um trauma ainda maior para a pessoa. Nós sempre parabenizamos a resiliência e a coragem
das vítimas e dos familiares que conseguem enfrentar esse tipo de situação e expor. E da parte da promotoria, nossas portas estão sempre abertas para receber as pessoas, para ouvir as pessoas com total sigilo e dando um atendimento com todo o cuidado, com todo o carinho necessário que essas pessoas precisam. Deixa eu entender um pouquinho, assim, até o programa é para elucidar. Como é que tem um caso, uma suspeita, tá, de um fato ou caso concreto? Existem vários caminhos de chegar a isso até o judiciário, né? Estou tentando, assim, ser mais didático. Na delegacia de polícia, na própria Brigada Militar, que é a nossa instituição, lá na Defensoria Pública, como também na promotoria. Eu acho que o judiciário não fica nessa primeira etapa. O judiciário é mais para... Como a pessoa chega... Como é que a pessoa pode se reportar? Entrou lá no prédio da promotoria, promotor. Como é que a pessoa pode se anunciar para que haja essa proteção toda assim que a gente precisa? Certo. É importante registrar, Valério, que... Eu sou o Fábio, perdão. Eu sou o Fábio. Fábio, perdão. O Valério é o nosso colega. Perdão. Fábio, é importante registrar que são muitos os caminhos, como você disse. A rede é bastante ampla, de vários órgãos imbuídos de proteger a criança e adolescente. Em geral, o Ministério Público está próximo do Judiciário numa ponta final de proteção. Em geral, na ponta inicial está quem? Escola, delegacia de polícia, sim, tá mais conselho tutelar. E, de fato, como você disse, o Judiciário ele se pauta por um princípio de inércia. Ele aguarda a notícia, ele aguarda a comunicação para decidir. O Judiciário não age por conta própria, espontaneamente. Os demais órgãos, tanto o Ministério Público como o Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, eles estão sempre abertos para receber as pessoas e ouvir as denúncias e notícias de irregularidades. Como, em geral, quem atua na linha de frente, diretamente nas escolas, diretamente com os professores, diretamente atendendo denúncias que exigem um pronto atendimento, que é a polícia, tanto a Brigada Militar como a Polícia Civil ou o Conselho Tutelar, esses órgãos acabam tendo uma atuação mais proeminente e com uma maior presença quando se precisa comunicar alguém. Todavia, o Ministério Público também recebe e acolhe essas pessoas caso queiram apresentar as suas denúncias, caso queiram relatar alguma situação de violência de alguma pessoa ou dela própria. E isso se faz de forma simples. O Ministério Público está todos os dias, de segunda a sexta, abertos, as promotorias abertas, tanto aqui em Camaquã, como nas demais promotorias do Estado. Sim. Na nossa região aqui, Tapes, São Lourenço, Pelotas, Barra do Ribeiro, Encruzilhada do Sul, que abrange Amaral Ferrador, Canguçu, do meio-dia às 19 horas. Sim. Em todos esses dias, de segunda a sexta, do meio-dia às 19 horas, o atendimento ao público é aberto e a pessoa pode chegar lá e relatar. Conheço tal situação, ou estou passando por tal situação, ou se a pessoa se sente constrangida, ela diz, eu quero tratar sobre uma situação de violência, uma situação de negligência, uma situação em que uma criança ou adolescente precisa ser protegida, é algo urgente. Eu não me sinto à vontade de falar aqui na Secretaria da Promotoria, eu quero falar com o promotor. Se houver um promotor disponível para atender naquele momento, já é feito o atendimento, com todo o cuidado, com toda a proteção necessária. Se não é feito um agendamento para um outro dia e que haja disponibilidade. Hoje, por exemplo, de tarde, eu estarei em audiências judiciais, e a partir da segunda-feira já se retoma a pauta de audiências judiciais. O nosso horário fica um pouco mais restrito de disponibilidade na promotoria. Mas encontrando o promotor, já conversa na hora. Não tendo um promotor disponível, agenda para uma outra ocasião. Sim. Mas o atendimento sempre pode ser feito diretamente com o promotor de justiça, se for da preferência da pessoa, do noticiante, do denunciante. E isso pode ser feito
na promotoria. Claro, a gente recomenda, né, algo que não pode aguardar, algo que não pode esperar, e muitas vezes fora do horário de expediente. Imagina uma situação sexta-noite, a promotoria vai abrir só na segunda ao meio-dia, não tem como esperar. Contate a Brigada Militar, contate a Polícia Civil, nós temos a delegacia aqui de plantão, a delegacia de pronto atendimento. Sim. Acione o Conselho Tutelar, que também tem o seu plantão, e também quero deixar registrados os nossos contatos do Ministério Público, em que as pessoas podem nos procurar, seja por telefone, seja pelo WhatsApp. Esses contatos que eu vou dar são contatos de telefone e WhatsApp. E aqui é importante, promotor, assim, é que depende da hora, do momento. Se tu deixar para o dia seguinte, às vezes não volta aquela pessoa. Certamente. São gatilhos também que a gente tem. Não, hoje eu tenho que denunciar. Amanhã eu já tenho um outro ambiente, o agressor pode estar na volta. Pensando bem, né? Já virou a noite, pensando bem, né? Então, já pode dar um passo atrás. Claro que a gente sabe, assim, às vezes o caminho normal seria a delegacia de polícia, a brigada, como eu disse, né? Os CRAS, né? As escolas. Mas daqui a pouco a pessoa tem que ter... acha que lá pode ser diferente. O senhor tem os contatos aí que eu posso anotar, por favor? O nosso contato expediente normal é 3295-2828. Telefone e WhatsApp. 3295-2828. Exato. E temos também o contato de plantão, em que para situações urgentes nós temos um regime de plantão fora do horário do expediente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Tudo que for fora do horário do expediente, for urgente, pode cair para o nosso plantão, que é 999-566773. Só um pouquinho que eu vou... A caneta minha falhou. Repete, por favor. Repito, sem problema. 999... 566773. 999566773. Esse é o Isso. WhatsApp. Isso. E o fixo 3295-2828. Perfeito. Esses dois contatos são tanto de telefone quanto de WhatsApp. O 3295-2828, horário de expediente, e o telefone celular ali, também para telefone e WhatsApp, para regime de plantão. Bom, eu queria lhe perguntar algumas coisas. Não sei se eu tenho um break aí, Eduardo. Sobre números, promotor, assim, como é que o senhor visualizou, vê o 2024? Se esse número foi crescente ou não, como é que está? O que nós tivemos em 2024, principalmente no período que eu estou aqui, desde agosto, é que nós vimos uma atuação bem relevante da promotoria, tanto extrajudicialmente, tentando buscar soluções dos problemas envolvendo infância e juventude fora do Poder Judiciário, mas também a proeminência de uma atuação judicial. A nossa pauta de audiências judiciais aqui na comarca de Camaquã geralmente é 4 dias por semana, de segunda a quinta, e boa parte dessas audiências, inclusive dias exclusivos, foram separados pela doutora Bruna, a nossa juíza da Vara Criminal da comarca, para esses casos de violência, principalmente sexual, contra crianças e adolescentes. Então, por vezes, nós temos um dia inteiro com audiências bem pesadas, mas que tratem dessa matéria especificamente, que procure dar o andamento necessário para que esses processos não fiquem parados, não demorem, e para que a vítima e as suas famílias recebam a resposta o mais rápido possível para a violência que foi praticada. E, fora essa questão judicial, o Ministério Público também, extrajudicialmente, atua de forma dedicada. Nós temos uma promotoria aqui em Camaquã, que é titularizada pelo Dr. Francisco Lauenstein, Sim. que uma das matérias de atuação quase exclusiva é a proteção da criança e adolescente, e a gente vê um fluxo na promotoria bastante grande. Eu vejo tanto da parte do Dr. Francisco quanto da parte da equipe dele, aqui mencionando a analista Laura, que frequentemente está no andar térreo da promotoria,
atendendo pessoas que estão ali relatando situações de violência ou estão procurando saber qual o andamento da situação que já foi relatada antes, ou é um retorno, pessoas que deram início a uma atuação do Ministério Público e estão voltando ali para demonstrar qual é a situação, a criança que voltou a morar Sim. com os pais ou que está no acolhimento, para atualizar a promotoria de qual é o andamento da atuação e qual é a situação atual. Eu fico imaginando essas audiências, o quanto pesado, como o senhor diz, deve ser para todos as pessoas envolvidas ali, né? Deve ser uma coisa... Sim. Importante dizer que, em virtude de uma necessidade de as crianças e adolescentes vítimas desse tipo de criminalidade, vítimas de abuso sexual, receberem um atendimento cuidadoso, adequado para a sua idade, que seja acolhedor, já há bastante tempo, inclusive por uma ação pioneira do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, as crianças e os adolescentes não são ouvidos diretamente perante o juiz, na frente do promotor, na frente do advogado, da defesa, na frente do réu. Isso não é mais feito dessa forma já há algum tempo, já há mais de 10 anos. Foi uma ação pioneira aqui no estado que se chamava Depoimento Sem Dano e que depois virou lei nacional, chamado Depoimento Especial. Então, a criança ou adolescente é acolhido por uma assistente social, por um psicólogo, e todo o questionamento que é feito de forma cuidadosa, no ritmo da criança, sem nenhum constrangimento. A criança e o adolescente também tem a possibilidade de falar o que quiser, e o juiz, o promotor, o advogado ficam na sala de audiência acompanhando por vídeo e fazem as suas perguntas também não de forma direta à criança ou adolescente, pelo psicólogo que tem um ponto, ouve a pergunta e faz a pergunta de uma forma adequada para a compreensão e para o acolhimento que a criança merece. Eu fico a imaginar o que vem, o que sai desses assuntos aí. Bom, da mesma forma que nós fizemos esse convite, a porta da acústica está aberta e eu fico feliz que o senhor, o doutor Francisco, tem a oportunidade de vir aqui. Se nós conseguir dar um gatilho de um assunto, já valeu a sua entrevista. Então, para nós é uma alegria, estamos sempre à disposição da promotoria e esperamos um trabalho profícuo de vocês com muito resultado. Da mesma forma, esse ano de 2025 é um ano bastante promissor para a promotoria de justiça, confirmando a informação que eu dei na entrevista anterior. Agora em fevereiro estamos recebendo a colega Flávia, que vai completar o nosso quadro de promotores de justiça. Nos últimos 15 anos foram poucos meses em que nós tivemos um quadro completo com os 4 promotores de justiça, e nós esperamos com isso prestar um serviço cada vez melhor para a nossa sociedade, e da mesma forma nós estamos sempre à disposição da Acústica FM para sempre poder comunicar à nossa sociedade a atuação do Ministério Público e o quanto nós nos preocupamos com as pessoas e estamos de portas abertas sempre para receber qualquer um que queira conversar conosco.